Quero falar das manifestações deste domingo aqui na Avenida Paulista, manifestações convocadas por Jair Bolsonaro em meio às investigações da Polícia Federal sobre supostas investidas golpistas, que contou com o maior número de apoiadores do ex-presidente desde as eleições de 2022. Bom, a Secretaria de Segurança Pública entrou numa divergência ali, o DERIT chegou a publicar que foram cerca de 750 mil pessoas, mas durante as manifestações eu conversei com a SSP o tempo todo e eles disseram que a Polícia Militar não divulgaria esses números, porque fazia parte de uma estratégia deles para não criar, ou para não serem injustos, ou para não criar também nenhum tipo de estimativa que fosse errônea em relação à quantidade de pessoas que ocupava ali a Avenida Paulista neste domingo. Mas eram mais de 10 quadras, né? Porque a manifestação começava aqui perto do metrô Brigadeiro, que fica aqui próximo à Jovem Pan, e até próximo da Estação Consolação, as pessoas tentando chegar perto do trio aonde estava Jair Bolsonaro. Antes de trazer o discurso do ex-presidente, eu queria que vocês analisassem aqui uma participação que abriu essa manifestação, que foi a da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela falou sobre perseguição, sobre sofrimento que estaria sendo causado ao ex-presidente e aos seus aliados por conta das operações feitas pela Polícia Federal. Fez orações e exaltou o público que estava ali acompanhando. Vocês acham que há algum tipo de estratégia política relacionada à presença, ao protagonismo de Michele Bolsonaro na abertura de uma manifestação com tanta gente assim, Alan Gani? Acho que sim, acho que faz sentido, até porque ela é a mulher do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não pode, candidatar-se até 2030, então naturalmente ela seria a herdeira de todo esse protagonismo de Jair Bolsonaro. Foi muito expressivo o que aconteceu ontem, mostra que uma parcela significativa da população está insatisfeita do que tem ocorrido do ponto de vista político, de perseguições, em relação às instituições, uma instituição interferindo na outra, segurança jurídica, segundo estas pessoas. Então é muito emblemático e aí, Evandro, o número pouco importa, né? Se foram, segundo a USP ali, alguns pesquisadores da USP, 30 mil, quero saber que metodologia que foi essa que utilizaram, outros 700 mil, isso pouco importa. O que teve muita gente, foi muito expressivo o que aconteceu ontem. Jair Bolsonaro se torna, hoje a maior liderança política desse país e, evidentemente, Michele Bolsonaro é a herdeira natural da maior liderança política hoje desse país, junto com alguns governadores, é claro. Você concorda com o Gani, hein, Fábio Piperno? Bom, a maior liderança política desse país é quem se elegeu presidente 3 vezes. O Piperno, agora... Aliás, peraí. Aliás, ganhou 5 eleições. Eu faço um desafio. 5 das últimas 6. Se ele convocar a população para ir para a rua, é democracia sem povo, é governo sem povo. Eu quero dizer o seguinte, o tamanho da liderança a gente vê na urna. Então, ganhou 5 das últimas 6 eleições. Talvez teve voto útil contra, mas eu não vejo essa liderança inclusive, toda, não. no primeiro turno, eu não ficou vejo essa liderança. A 1,6 de fechar no primeiro turno. No primeiro turno. Quando ainda não tinha essas alianças todas. Teve muito voto de protesto contra, mas da mesma forma, hoje ele não lota um aeroporto. Não, hoje, inclusive, as pesquisas apontam que está aumentando a popularidade, né? Inclusive todas as últimas, todas essas rodadas aí de janeiro. Sobre o tamanho do público, óbvio que quando a USP falou, quando alguém falou em 30 mil no começo, era o começo. Mas um grupo da USP também, que mediu no horário, no momento de pico em que o Bolsonaro falou, apontou 185 mil pessoas. Sim. E por que não é muito difícil chegar a essa conta? Vamos imaginar que essa multidão ela tenha se estendido por mais ou menos 1 quilômetro. Mil metros. Em região da Augusta até perto da Brigadeiro, como o Evandro citou. Então, isso não é uma coisa incerta. Então, tem um tamanho certo, indo da Augusta até lá, mais ou menos uns 1.000 metros. De um lado ao outro da calçada são mais ou menos 50 metros. E olha que tem banca de jornal, tem comércio, mas vamos imaginar que fosse então 50 metros limpos. 50 vezes 1.000, 50 mil metros quadrados. Uma taxa média de ocupação numa manifestação como essa é de 4 pessoas por metro quadrado, né? Isso é fácil a gente entender. Então,
4 vezes 50 mil dá em torno de 200 mil pessoas, o que é muita gente. Daí a dizer que foram 30 ou então 700, é um exagero para os dois lados, né? Agora, o que você acha da presença de Michele Bolsonaro e principalmente do protagonismo dela ao abrir os discursos, que foram poucos, inclusive. Já já a gente vai comentar sobre alguns governadores que decidiram silenciar ali. Tivemos a manifestação apenas do governador Tarcísio de Freitas, embora estivessem também Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Fala, Fábio Piperno e Jorginho Melo. Desde o começo de 2022, quando ela, inclusive, discursou num evento para mulheres lá do PL, a Michele tem se tornado uma pessoa importante nessa engrenagem. Ela fala bem, tem um discurso messiânico que acaba, de certa forma, agradando esse público mais, com um viés mais religioso. E, claro, ela é a ex-primeira-dama. Ela não ia, obviamente, dizer nada que fosse contrário aí aos interesses do seu marido. Fala, Luiz Felipe Dávila. Bom, duas coisas importantes nesse primeiro flash aí, né? Primeiro, as pessoas perderam o medo e voltaram às ruas, né? Voltaram às ruas se manifestar contra o governo, se manifestar contra a injustiça. Porque embora a gente fale de números ou não, mas o volume foi grande ali na Avenida Paulista. Essa é a questão. Foi um volume enorme, grande, e a turma perdeu medo. Então, aquele medo que achou que ia intimidar as pessoas com o 8 de janeiro, não. As pessoas... E é interessante o porquê disso. Porque aí o discurso da Michele faz todo sentido. Michele começa com um discurso emotivo, tocando na questão da injustiça. E por que injustiça? Porque todo mundo se sente injustiçado de alguma forma. É injustiçado com serviço público de péssima qualidade, é injustiçado por perseguição, é injustiçado por qualquer coisa. Todo mundo sente que tem alguma coisa de injustiça em relação a si. Então, é um discurso emotivo que conecta e abre o caminho aí para uma fala bem mais ponderada do ex-presidente Bolsonaro, né? E aí as coisas vão para um lado mais técnico, mas começa levantando a emoção, tocando nessa verve da injustiça. E injustiça, sim, que nós vamos aqui abordar vários dos temas, em relação ao desrespeito às garantias, às liberdades individuais, que isso sim é algo muito preocupante, e eu vou querer tocar nesse assunto aqui, principalmente por causa do jornalista português, que eu discordo absolutamente tudo com que ele fala, mas eu dou a ele absolutamente todos os direitos dele falar, se expressar e não poder ser aliciado, como foi no caso aqui em São Paulo. Então, vale a pena a gente voltar nesse assunto mais à frente. Mas assim, o início a turma perdeu medo, voltou à rua e começou com um discurso emotivo, tocando numa coisa que toca quase todos os brasileiros, a injustiça. Gustavo Segré, ela fala em assassinato de reputação. Ele está certo. Quando você não tem um processo legal, com um processo em que se inicia através de uma investigação, eventualmente da Polícia Federal, que entendendo que tem argumentos sólidos, apresenta essas provas para o Ministério Público, que resolve acolher ou não essa investigação, e em função do que o Ministério Público determina, pode elevar a denúncia para a Justiça, e aí a Justiça acata ou não toma essa denúncia, e aí começa o processo legal, em que tem uma acusação, a defesa tem o direito de se defender, e aí surge uma sentença. Até que isso não seja dessa forma, eu concordo com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dizendo que é um assassinato de reputação, sim. Inclusive, teve até portais que mencionaram que parte do discurso, que com certeza a gente vai avaliar, a Polícia Federal ia tomar isso como uma declaração em função de que ele já conhecia determinadas questões da minutas. Ora, a Polícia Federal tem que investigar, não é para tirar uma conclusão ou buscar alguma confirmação de um plano de investigação que possa seguir. A Polícia Federal toma os dados que tem, avalia a situação e objetivamente determina se tem ou não provas contra alguém. Chame-se Bolsonaro, quem que seja. Mas não é conformar uma acusação em função de uma perspectiva de investigação. Isso não é uma investigação. Isso é uma confrontação de dizer, eu acredito nisso e tenho que buscar coisas que justifiquem que eu acredito nisso. Não é uma investigação. A investigação é objetiva. Tem que tomar e resolver. Teve ou não teve provas que permitam elevar a uma denúncia no Ministério Público. E isso não está sendo feito. E em relação à fala da Michele Bolsonaro, eu continuo insistindo, Evandro, e continuo insistindo
com coerência eleitoral. Eu continuo vendo que as chapas de 2026 vão ter a Michele Bolsonaro de um lado e a Janja Lula da Silva de outro lado. Bom, essa é a sua opinião e a gente vai acompanhar e esperar esse tempo chegar para ver se falaremos disso, hein, Gustavo Segré? Quem sabe você não acerte.